Oi, eu sou a Cat de Paixão Literária e no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre O Priorado da Laranjeira. Antes de começar o vídeo, como sempre, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu sempre trago lançamentos pra vocês. Deixa um joinha nesse vídeo pra ajudar no engajamento. E se você quer uma outra forma de ajudar ainda mais o canal, comprando esse livro ou qualquer outro pelo link que tá aqui na descrição, você vai estar ajudando muita gente. Agora, realmente, antes de eu começar a falar sobre a sinopse, eu acho que algumas coisas são importantes a gente esclarecer. O Priorado da Laranjeira é um livro que foi lançado lá em 2019, lá fora, e ele teve um sucesso até que bem grande. Ele veio aqui pro Brasil agora em 2022 pela plataforma 21, e a editora decidiu dividir esse livro em dois, sendo O Priorado da Laranjeira, a Maga e a Rainha. Esse livro lá fora, ele realmente era um livro grande, é um livro de quase 900 páginas lá fora, e quando veio aqui pro Brasil, a editora decidiu dividir. Eu, particularmente, não fico muito feliz com isso não me agrada muito, mas tudo bem. O primeiro livro ele veio aqui pro Brasil com 544 páginas e o segundo com 536 páginas, o que dá um todo aí de 1090 páginas. E como eu realmente não gostei muito disso, não fiquei muito feliz com essa divisão, eu decidi ler esses dois livros como se fossem apenas um. Já que a autora escreveu como um livro único, eu decidi ler como se ele fosse um livro único mesmo. E ler um em seguida do outro. Eu mal terminei um, já peguei o outro pra ler. E pelo menos eu acho, na minha opinião, que essa é a melhor forma de você ler esses dois livros. Ler como se realmente fosse um livro único e, na minha opinião, faz muito sentido. Bom, agora sim, falando sobre isso, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse mundo, sobre toda essa história que a autora criou. Primeiro, eu acho que a coisa mais importante de a gente entender é que, além desse livro ser um high fantasy, ou seja, além da autora ter criado um mundo do zero, esse mundo que ela criou foi dividido entre o leste e o oeste. Vamos começar falando um pouquinho sobre o leste, depois eu passo pro oeste. O leste, nós temos pessoas que adoram dragões. Esse é um livro que vai trazer dragões que se comunicam com as pessoas, dragões que têm realmente consciência, conseguem se comunicar com as pessoas. E esses dragões, eles são completamente adorados do lado leste. Eles têm uma convivência muito boa com os dragões, tanto que algumas pessoas escolhidas pelos dragões passam o resto da vida com eles, lutando, e essas pessoas que são escolhidas pelos dragões, elas passam a ser quase tão adoradas quanto os dragões. Só que, obviamente, isso é muito raro, muito difícil de acontecer, mas é uma grande honra quando acontece. E aí nós temos a nossa primeira protagonista, a Tené, que era uma camponesa, mas que lutou a vida inteira e estudou a vida inteira para se tornar uma montadora de dragões e realmente ser escolhida por um desses dragões. Obviamente ela sabe que é algo muito difícil de acontecer, mas ela treinou a vida inteira para isso e ela acredita no potencial dela. Porém, já no começo da nossa história, a nossa protagonista faz uma besteira bem grande que pode fazer com que ela seja considerada uma traidora aí por todo o reino aí onde ela vive. Ainda do lado leste, a gente vai ter um outro protagonista, que é um senhor aí que tá vivendo do lado leste apenas há 7 anos. Isso porque ele era do lado oeste, ele nasceu e viveu no lado oeste. Ele é um estudioso que dedicou muitos anos da vida dele à alquimia, e ele acreditava que ele iria conseguir um elixir da vida e finalmente conseguir fazer as pessoas imortais, ou ele mesmo imortal. Só que ele não conseguiu fazer isso, e como ele estava trabalhando para a rainha, e a rainha não ficou nada feliz com isso, achando que ele começou a enganar ela mandou ele por exílio e fez com que ele fosse mandado pro lado leste. E ele tá lá há 7 anos. Ele não gosta da vida dele no momento, ele já tem 70 e poucos anos. Ele não gosta de estar desse lado do mundo. Mas, enfim, ele tá vivendo uma vida assim que ele não tá nem um pouco feliz com isso. Falando sobre esses dois personagens, agora a gente vai passar lá pro lado oeste. O lado oeste é completamente oposto ao lado leste. O lado oeste, eles não gostam de dragões. Eles, pelo contrário, eles caçam os dragões e matam esses dragões. Porque pra eles são considerados monstros e... enfim, eles não gostam desses dragões. Então eles matam esses dragões. Eles passaram a odiar os dragões faz já um bom tempo, e aí a gente precisa voltar um pouquinho no passado. Há 1000 anos atrás, algumas forças mágicas acabaram em desequilíbrio e acabou criando o Inominável, que é uma criatura que veio do abismo, que é meio que o mar que tem no meio entre os dois, o lado leste e o lado oeste. E esse Inominável, ele foi uma criatura gigantesca, horrenda,
que matou muita gente, que dizimou muitas populações, até que 2 pessoas tentaram matar esse Inominável, acabaram não conseguindo matar realmente, mas conseguiram aprisionar ele por 1000 anos. E por causa disso, esse lado oeste acabou criando um preconceito muito grande com todos os dragões, não só com esse. E por isso, hoje em dia, eles matam todos os dragões. Diferente do lado leste, que apesar de também não gostar do Inominável, ainda adora os dragões. Então, aqui a gente vai ter uma religião muito forte, que acredita que uma pessoa, um guerreiro, conseguiu matar ou aprisionar esse Inominável. E aí a gente vai ter os nossos protagonistas do lado leste. A gente vai ter a Iade, que é a camareira da rainha, e pode até parecer que ela não tem grande importância, mas pelo contrário. Na verdade, a Iade, ela tá lá meio que escondida. A Iade, ela tem a missão de cuidar dessa rainha. Só que a Iade, na verdade, é uma maga, coisa que não é muito bem visto. Mas ela vai fazer de tudo pra cuidar dessa rainha. Só que o que ninguém de lá sabe, que além dela ser maga, ela faz parte do Priorado da Laranjeira, que é, digamos, uma outra vertente da religião. O Priorado da Laranjeira acredita que, na verdade, não foi esse guerreiro que aprisionou o Inominável, e sim uma mulher, e que, na verdade, esse guerreiro é um farsante total. Então é uma outra vertente dessa religião. Obviamente, o resto do reino não lida muito bem com pessoas falando mal da religião deles. E então é tudo meio em segredo que a Iade, ela faz parte desse Priorado da Laranjeira, mas ela tá lá pra cuidar da rainha. E por último, a gente tem um outro protagonista, que na minha opinião não é tão protagonista assim, que é o Lot, que ele era o melhor amigo da rainha, mas que acabou sendo enviado para uma missão, assim, digamos que ele foi obrigado a ir para essa missão. Os conselheiros da rainha obrigaram ele a ir, e sabendo que provavelmente ele não ia voltar, mas era a intenção deles. O que vai realmente ligar todos esses personagens e toda essa história que eu contei para vocês é o Inominável. Como eu disse, faz 1000 anos que o Inominável ele está preso no abismo, porém existem grandes indícios de que ele vai acabar voltando. E é isso que vai realmente juntar todos os nossos protagonistas. E eu já falei demais para vocês sobre a história, vamos falar um pouquinho sobre os pontos desse livro. O primeiro é que eu sei que parece que eu fiquei dando volta e falando um monte de coisa pra vocês, mas, gente, esse é o básico do básico do básico dessa história. É basicamente, acho que é quase isso que tá na sinopse do livro. E eu acho que esse é o mínimo que você precisa saber pra entender como entrar nessa história, sabendo realmente o básico dele. Porque esse é um mundo extremamente complexo. Tudo que eu falei pra vocês, as intrigas políticas, as religiões, a forma como eles veem os dragões, tudo isso é muito mais complexo do que eu contei pra vocês. Vão ter várias camadas, várias nuances diferentes. E a gente vai ter muitas mitologias envolvendo tudo isso, muitas histórias, muitas mentiras também. Enfim, a gente vai ter realmente muitas camadas. Esse é um mundo muito complexo, por isso que mesmo que parece que eu contei muita coisa pra vocês, na verdade eu não contei praticamente nada. Então, esse é realmente um livro muito complexo, é uma história inteira muito complexa. E também faz sentido, é um livro de 1090 páginas, então faz sentido realmente toda essa complexidade. Eu acho, sinceramente, que a autora lidou muito bem com isso, é um mundo muito grande, e eu acho que ela conseguiu realmente fazer com que a história se tornasse fluida, mesmo com todas essas nuances que a gente tem na história. O começo do livro, na minha opinião, ele é meio confuso, você se sente perdido quando você entra na história. Eu sei que livros de fantasia, no geral, a gente acaba se sentindo meio perdido no começo, nos primeiros capítulos, mas existem alguns livros em específicos que eu li esse ano que me deram a sensação de que eu fui jogada dentro da história e que eu não sei nada. Esse foi um desses livros. Outros 2 livros que eu tive essa mesma sensação foi com A Viúva de Ferro e A Guerra da Papoula. Os 2 livros têm vídeo aqui no canal falando sobre eles. E esse livro eu também senti isso. Priorado da Laranjeira, eu senti que eu entrei no mundo assim, tipo, de supetão, o que tá acontecendo na história. Mas depois que passa esses primeiros momentos, esses primeiros capítulos, quando você realmente entra na história, se torna incrível. Porque a escrita da autora é extremamente fluida. Eu fiquei muito entretida, eu fiquei realmente muito engajada na leitura. E apesar de ser um livro muito grande, eu acabei lendo muito rápido. Tinha dias que eu lia 200 páginas, simplesmente porque a história estava tão gostosa e em momento nenhum pra mim se tornou cansativo. Esse não é um livro, na minha opinião, de ação. Ele, apesar de ser um livro de fantasia, de ser um high fantasy, ele vai tratar muito mais a parte de intrigas políticas, religiões, mitologias, do que realmente a parte guerra e conflitos
e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso pra frente. Mas ele realmente foi um livro que pra mim não se tornou cansativo em momento nenhum. E apesar da maior parte do livro você não realmente saber tudo, sabe, aquele momento que você fala, não, ok, entendi completamente o mundo, ainda assim é um livro muito tranquilo de ler. É um livro que a gente vai realmente ter muitas histórias dentro desse livro, mas ainda assim foi algo que me deixou muito, muito entretida. Eu fiquei muito empolgada com a leitura. No começo, eu admito que eu tava meio com o pezinho atrás, não tinha certeza se eu ia realmente gostar desse livro. Quando a gente teve a notícia de que ele ia ser publicado aqui, eu tava muito empolgada. Depois eu dei uma baixada, assim, então eu entrei no livro com o pezinho atrás, não sabendo se eu realmente ia gostar da história. E, gente, quando eu realmente entrei nesse mundo, pra mim as coisas ficaram maravilhosas. Então, como eu disse, esse livro realmente vai acontecer muita coisa. A gente vai ter muitas coisas além do que eu contei pra vocês. A gente vai ter piratas, que pra mim, quando apareceram, foi sensacional. A pirata, que é quem comanda tudo, incrível. Amei ver um pouco dos piratas. A gente tem um pouco mais pra frente na história, mas aparece. Além dos dragões, a gente vai ter magos, alquimistas. Nós vamos ter a laranjeira, que é uma árvore mágica. E nós também temos outras árvores mágicas aí no meio da história. E, enfim, nós temos muitas coisas, muitos elementos mágicos que são muito interessantes e que enriquecem ainda mais a história. E por causa disso e por causa de vários outros pontos, a gente realmente não tem muitos momentos de batalha. A gente vai ter um momento de batalha mais no final da história, mas, na minha opinião, o livro ele foca muito mais nas outras coisas do que na batalha. Então, apesar de que é o Inominável que vai realmente juntar todos esses personagens, e por sinal, é uma junção maravilhosa, feita com muita maestria, na minha opinião, ainda assim, o Inominável vai ser uma coisa à parte. Ele vai ser um segundo plano, tá? Apesar de ser ele que realmente junta todo mundo, na minha opinião, não é ele o principal da história. Não foi ele que a autora focou. Então, apesar de a gente ter uma batalha no final envolvendo aí o Inominável, é algo que não tem tanto foco. E é aí que a gente entra nos pontos negativos da nossa história, na minha opinião. Porque eu não acho que esse livro seja, nossa, perfeito, sem defeitos. Eu acho que ele tem, sim, algumas coisas que poderiam melhorar. E o primeiro ponto, com certeza, é esse. Eu acho que essa batalha que a gente tem com o Inominável, eu acho que poderia ter sido bem melhor desenvolvida. Batalhas e guerras não são minhas partes preferidas de livros de fantasia, mas eu ainda acho que deveria ter sido melhor desenvolvida essa batalha, porque é uma batalha que acontece muito rápido, é muita coisa pra chegar até ali, e acontece toda muito rápido. Então eu acho que poderia sim ter um desenvolvimento melhor nessa parte da história. Outra coisa que eu acho que poderia ter sido melhor é o final do livro. Eu acho que o final do livro foi muito rápido. Acontece muita coisa, então eu gostaria muito de ter visto os personagens um pouco os anos à frente. Realmente entender, realmente saber como que eles estão. A gente tem um vislumbre aí de qual caminho cada personagem vai seguir, mas eu queria ter um pouquinho mais sobre isso. E o último ponto negativo, na minha opinião, é que alguns protagonistas acabam recebendo um maior foco do que outros. E, sinceramente, isso não foi algo que super me incomodou, porque os protagonistas que a autora dá um maior foco são os protagonistas que eu mais gostei. Porém, ainda acho que algumas pessoas podem não gostar tanto disso e querer ver um pouco mais de outros protagonistas. Mas pra mim, esses eram os pontos negativos. Eu não tenho mais nada de ruim pra falar desse livro, apesar de a gente ficar um pouquinho perdido em alguns momentos da história. A história não dá tudo de mão beijada pra gente também. Ainda assim, foi uma história que me agradou muito. Tem muitas coisas muito interessantes no nosso livro. Algumas delas, além das intrigas políticas, é que a gente vai ter uma rainha no poder. E essa rainha precisa gerar herdeiras, não herdeiros. Diferente do que a gente geralmente está acostumada. Aqui é a herdeira que é a rainha, que comanda tudo. E essa rainha até pode se casar, porém essa pessoa não vai se tornar rei, e sim é o companheiro da rainha, e que o objetivo é só gerar a próxima herdeira que vai subir ao trono. E eu achei isso sensacional, porque, sei lá, eu não tinha visto isso ainda, e eu achei incrível. Então, minhas considerações finais sobre essa história é que é um livro que, na minha opinião, vale muito a pena ler. Quem gosta de fantasia, quem gosta muito dessa parte de intrigas políticas, religião, mitologias, eu achei incrível. Essa história como um todo me cativou muito. Eu fiquei muito, muito feliz lendo esse livro. Alguns momentos fiquei até arrepiada. E eu amei. Eu acho que vale super a pena ler quem gosta de fantasia. Na minha opinião, é uma fantasia um pouco mais complexa. A gente vai ter romance. A gente vai ter romance LGBT, por sinal. Apesar do foco do livro não ser esse, a gente vai ter um romance LGBT que vai ser bem acentuado na história.
e que foi trazido de uma forma tão natural que pra mim foi incrível. Não só isso, pra mim toda a história como um todo foi maravilhosa. Foi uma experiência incrível ter lido esse livro. Eu senti muita falta de alguns personagens aqui, mas foi perfeito. Eu não tenho... Não foi perfeito, mas pra mim foi perfeito, deu pra entender. Enfim, eu acho que todos os pontos negativos, eles não comprometem a leitura. Eu achei todo o resto maravilhoso. Eu tava muito envolvida na história e eu vou realmente sentir falta desses personagens porque me agradaram muito. Então, como eu disse, é um livro que, na minha opinião, vale muito hype. Ele tem que ter mais hype ainda. Eu percebi que as pessoas, no geral, gostaram mais da primeira parte do que da segunda. Eu acho que eu também acabei gostando um pouco mais da primeira parte, mas ainda assim eu acho que vale a pena ler os dois juntos, ler como se fosse um livro só. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu tô muito feliz com esse livro. Ai, tão bom terminar com essa sensação de tipo... Que livro bom! Foi assim que eu terminei esse livro. E é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo!